seja bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. Hoje recebo Delmar Maia Gonçalves, um repetente. Juntos iremos ter uma conversa sobre Moçambique. Passado, presente e futuro, mais do que isso, a escrita consciente, a escrita de consciência que está a ser feita naquele país. Bem, para já, fico com uma reportagem. Escritores como Olinda Beja, Caetano de Costa Alegre, Mia Couto ou José Eduardo Agualusa são referências a nível mundial e verdadeiros embaixadores dos seus países. Basta lermos alguns versos de Olinda Beja para nos apercebermos disto. O mar chama por nós, somos ilhéus, trazemos nas mãos sal e espuma, cantamos nas canoas, dançamos na bruma. Quem pode ficar indiferente a este quadro pintado por letras e que tão bem ilustra a beleza de São Tomé e Príncipe? São muitos os nomes da literatura dos países falantes de língua portuguesa que, através das suas palavras, têm sido importantes na divulgação da cultura e da identidade dos seus povos. Através das palavras destes autores, quebram-se barreiras e preconceitos, relembra-se o passado, sonha-se o futuro e retrata-se o presente. Estima-se que cerca de 250 milhões de pessoas se encontrem unidas pela língua portuguesa. Até ao fim do século XXI, prevê-se que o número de falantes de língua portuguesa aumente significativamente. Que desafios nos coloca este crescimento e que oportunidades! A grande riqueza que existe entre os países que partilham a mesma língua é precisamente a riqueza de partilharem algo comum, sem perderem a sua identidade. De volta, como eu disse, o Delmar é um repetente enquanto convidado e a verdade é que apetece-me, sempre possível, convidá-lo porque é um tipo. Passo toda a responsabilidade e toda a admiração por ele, mas é um tipo que não está quieto, está constantemente a fazer coisas e, de facto, apeteceu-nos, no segmento do encontro de escritores moçambicanos na diáspora que houve agora, enfim, já há quase há um mês, aqui em Lisboa, com o boom de novos escritores que estão a aparecer, novos estudos, novas reflexões sobre Moçambique e a moçambicanidade, achei interessante voltar a trazer o Delmar porque está em Lisboa, porque está envolvido nesse universo da literatura moçambicana e não só, na lusófona também, e porque é um tipo que não está quieto, como eu dizia há pouco. Delmar, mais uma vez, obrigado. Como é que foi desta vez o encontro? Como é que as coisas correram? Enfim, eu fui ouvindo, através da RDP África, os testemunhos, a aproximação ao próprio evento, ao próprio momento, e também foram-me transmitindo o que se passou lá. Uma vez mais, não deu para estar, mas fui acompanhando e pareceu-me tudo demasiadamente interessante para não trazer cá. Portanto, como é que correu, do teu ponto de vista, de quem organizou, de quem está por dentro, como é que correram as coisas? Eu creio que foi um encontro realmente muito produtivo, não é? Que trouxe coisas novas e surgiram do encontro novos projetos para nós avançarmos, fazer esta ponte com os escritores moçambicanos que vivem em Moçambique e os que vivem fora de Moçambique, que é um objetivo que perseguimos, não é? E foi interessante também a troca, enfim, esse momento de troca, de partilha entre escritores que estão em Moçambique e os que vivem fora de Moçambique, os académicos também que vivem fora e que vivem em Moçambique. Enfim, depois houve vários passos em frente, não é, em relação ao que nós temos feito nos últimos anos. Portanto, o Círculo apresentou um centro de estudos literários e sociais que achamos que é importante, fazendo a ponte entre as academias moçambicanas em Moçambique e, enfim, os estudiosos da literatura e de questões sociais também em Moçambique. Normalmente temos tido muitos portugueses a escreverem sobre Moçambique e acho que é chegado o momento de vermos mais moçambicanos a escreverem sobre quer sobre a literatura moçambicana que se produz em Moçambique e fora de portas, quer os problemas sociais que vão sucedendo ainda em Moçambique, precisam de pôr cá fora os nossos académicos também, não é? Que não têm tido a oportunidade de partilhar estudos que fazem a partir de dentro para fora
e este centro de estudos vai funcionar, no fundo, também como mais uma oportunidade, uma porta aberta para nós também editarmos, através do CMD e do Centro de Estudos, todos os tipos de estudos, não é? Sobre a literatura moçambicana e sobre, enfim, social, a parte social e também cultural. Exatamente. Dá para perceber bem isso. É. Agora, diz-me uma coisa, e como é que isso vai funcionar? Vai funcionar fora, vai funcionar dentro? O móvel, dinâmico? É dinâmico. Eu creio que, eu no próprio encontro, eu disse uma coisa que mantenho ainda hoje, que é assim, eu noto realmente uma certa dificuldade de muitos moçambicanos, sobretudo, enfim, as nossas elites políticas, talvez com alguma influência sobre os intelectuais também, que embora saibam muito bem quem está a liderar este processo para já aqui fora, não é? Mas circunstancialmente em Portugal, quer dizer, eu disse que se eu estivesse em Dili, seria em Dili o centro, não é? Se eu estivesse, sei lá, em França, era em França. A questão é que Lisboa continua a ser ainda a capital da antiga potência colonial. Então essa visão que se tem de Portugal, quer dizer, surgir um centro a partir de Lisboa, parece até que são os portugueses que comandarão mas na verdade nós somos moçambicanos, é assim que nós nos vemos, é assim que nós... O que acabaste de dizer interessante, porque eu tenho um posicionamento diferente. Sim. E que eu sei que tu partilhas também parte desse posicionamento, que é o seguinte: a nós, enquanto ex-colonizados, temos que entender que Lisboa, do ponto de vista instrumental, como plataforma, nós não podemos ter melhor na Europa. Exato. Portanto, nós temos também que pensar que utilizamos esse espaço, que é Lisboa, e que é, quer se queira, quer não, nosso, também é nosso, utilizamos esse espaço de partilha para nos promovermos, porque estamos bem aqui, porque estamos cómodos aqui. E nós, há bocadinho falávamos, antes de começarmos o programa, e dizíamos essa coisa extraordinária, também partilhámos, que é o impacto do exterior para dentro é sempre muito importante para os criadores. E ter uma plataforma como Lisboa para o fazer é, de facto, bastante importante. Tanto mais que neste encontro eu vi nomes, estive a ver a programação, nomes como a Sheila Khan, como o próprio Bacacossa, quer dizer, uma série de nomes, já com alguma consolidação, com muita reflexão feita. Sei que o Martins Mapera não pôde estar, lamentavelmente, mas é gente que se posiciona olhando e criando um país, Moçambique, completamente de outra forma. Portanto, convém que essa outra forma, que é uma forma, obviamente, alternativa ao discurso central, que se exponha, não é? E esse trabalho, portanto, pode ser feito aqui como pode ser feito localmente, mas convém que ele tenha impacto externo e interno. Interno. Como é que vocês estão a pensar em fazer essa transposição, essa transição, essa contaminação localmente? Olha, nós temos estado, primeiro, a partir do trabalho tem sido feito a nível externo, não é? Claro. Mas a nossa ambição é criar condições para que os nossos membros, autores moçambicanos que vivem em Moçambique possam vir regularmente e de forma diversificada, não é? Enfim, existe uma quantidade, para além da qualidade dos autores, também há uma quantidade muito grande de autores moçambicanos, de académicos moçambicanos de muita qualidade que podem e devem ser conhecidos fora de portas. Portanto, nós estamos a criar condições para que eles também venham regularmente cá participar em encontros, em palestras e na apresentação de livros que nós vamos editando. E, portanto, o Martins Mapera é o início de vários outros que irão chegando a Lisboa de passagem para virem a fazer apresentações de livros que nós vamos editar. E será apenas o primeiro de muitos outros livros. No caso do Martins Mapera, enfim, ele sabe perfeitamente que eu gosto muito daquilo que ele faz, gosto muito daquilo que ele escreve, gosto muito, sobretudo, de uma espécie de cosmopolitismo com raiz que emana da sua própria reflexão. Eu sinto-me próximo desse nível de reflexão, mas o interessante é perceber que ele produz, tem Moçambique no centro,
que é o título que é a tese de doutoramento dele, não é? Realismo e lirismo em Terra Sonâmbula, de Mia Couto, e Chuva Braba, de Manuel Lopes. Ou seja, no universo lusófono, ele não se sente impedido de tratar Moçambique como trata Cabo Verde, de forma enfim, cosmopolita, digamos, não é? Com um olhar cosmopolita, com um olhar de quem está perfeitamente à vontade no seu território, na sua geografia, mas está tão à vontade com a sua geografia que a entende alargada, entende quase que universal. Em termos editoriais, é isso que vos interessa no Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora? Também vos interessa esse tipo de temática mais abrangente e trazer para Moçambique? Sem dúvida. Aliás, existe, por exemplo... Outros territórios. Exatamente. Nós temos um projeto que será editado em breve, de uma autora cabo-verdiana que escreveu sobre uma tese sobre o Ilho do Lobo. E apresentou-nos esta proposta e nós dissemos, sim senhora, por que não? Porque estava a ter dificuldades em editar aquele livro, enfim, já fez várias abordagens a editoras e até próprio ao governo de Cabo Verde, etc. Nós acolhemos o projeto e vamos editar a tese dessa senhora, Margarida Tavares. Favor, que eu quero ter esse livro para mim, não é? Sobretudo pelo Ilho do Lobo, que curiosamente é uma espécie de referência para nós todos, da nossa geração, e que é transversal ao universo lusófono, porque significa assim uma coisa meio mítica, também pop, uma figura muito pop, muito próxima, e é interessante ver que uma editora moçambicana faz questão de editar um estudo, uma reflexão sobre o Ilho do Lopes, aquilo que ele significa. É disso que nós precisamos, não é? Sem dúvida, e quando falamos da CPLP, o que é a CPLP? Não é? Se não fizermos este tipo de projetos que trabalhemos em conjunto, irmanados, o que é a CPLP? Não é? Nós, a sociedade civil, podemos construir a CPLP na sua essência, não é? Quer dizer, que é esta relação entre os povos de fraternidade e, enfim, de cumplicidades entre nós, não é? Que, no fundo, é o seguimento daquilo que aconteceu na Casa dos Estudantes de Império, não é? Em que estavam noutra época, evidentemente, mas fizeram-se montes de projetos que hoje são referência, não é? É um facto. Agora, nisto tudo, como é que se posiciona a cultura institucional dentro dessas vossas atividades? Como é que se relacionam com o governo cultural moçambicano? Bem, eu creio que nós temos tido, através da Associação de Escritores Moçambicanos, nomeadamente o presidente da AEM, que é o Ngulani Bacacosa, excelentes relações. Fomos convidados a participar com o Instituto Nacional do Livro de Disco e a AEM na Feira do Livro de Lisboa, apoiar no que for possível, fazermos este intercâmbio entre escritores moçambicanos que vivem fora e os que vivem em Moçambique. Portanto, é perfeitamente normal. A nível de instituições da sociedade civil, nomeadamente a EMO, e, portanto, a nível institucional, talvez o Instituto Nacional do Livro e do Disco. Agora, em relação ao Ministério da Cultura, enfim, somos consultados muitas vezes por via da Embaixada, portanto, sobre o que é que nós pensamos, determinados projetos que vão surgindo e ideias na área cultural aqui por Lisboa. Agora, é claro que ainda estamos numa fase muito, enfim, inicial, não é? Enfim, que vai ser em crescendo de certeza e que creio que há uma relação de respeito, não é? De respeito recíproco e reconhecimento também do nosso trabalho. Acho que já há um certo reconhecimento em Moçambique do trabalho. É interessante, falaste do Bacacosa, lançou recentemente um livro aqui em Lisboa e eu fiquei muito satisfeito com o impacto. A sério, que fiquei muito satisfeito com o impacto. Gosto do que ele escreve, não o conheço pessoalmente, tenho seguido, o último livro ainda nem sequer li, ainda nem sequer comprei, mas vou comprar e ler, como é evidente, é um dos livros obrigatórios para essas férias, mas no entanto, desta vez
notei um dietismo muito grande, um quase que reconhecimento desse imenso talento que ele tem, e isso deixou-me muito satisfeito. Tu, como escritor também, como é que viste o Baca Costa dessa vez e desta vez, de agora que ele esteve aqui e que ele lançou esse livro? Eu creio que era um reconhecimento que já tardava, né? Quer dizer, não reconhecer o grande talento e capacidades do Ngulane enquanto escritor realmente era escandaloso, não é? Porque o Ngulane é um autor tão grande como é o Mia Couto, como é o João Paulo Borges Coelho, como é o Luís Carlos Patraquim, enfim. Eu creio que era um autor que realmente deveria, com certeza, ter aqui um espaço de reconhecimento merecido que ele sempre, enfim, mereceu, não é? Desde a primeira obra que ele lançou, o Alalap, que já deveria, enfim, nessa altura, ter tido o impacto externo que agora ganhou. Aqui em Portugal, por exemplo, acho que realmente esta última visita do Ngulane teve grande impacto, teve várias intervenções e, enfim, o livro, há uma série de livros dele que vão ser reeditados pela Sextante e, para além disso, quer dizer, a qualidade está sempre presente nas obras dele e ele ficou muito tempo sem publicar. Portanto, acho que também, de alguma forma, isso era uma situação que lhe agastava muito. Claro. E creio que agora, finalmente, conquistou aquilo que ele sempre procurou também. É verdade, é evidente que qualquer escritor gosta... Sim, do reconhecimento. De um certo reconhecimento. Por isso é que se é criativo. Sobretudo quando se tem o talento que ele tem. Né? Agora, enfim, olhando para Moçambique, de uma forma geral e genérica, quando foi do empossamento do presidente Nyusi, estiveste cá a ajudar-me a perceber e a projetar o futuro. Isto já foi alguns meses atrás. O presidente já começa, enfim, a dar notas do que ele pode ou não fazer. Como é que estás a ver a coisa desde aquela altura do empossamento até agora? Como é que fez a evolução do Filipe Nyusi nessa altura? Olha, em relação ao presidente Nyusi, eu tenho a dizer que já existem algumas marcas pessoais daquilo que será a presidência dele até o final do mandato que lhe foi conferido. O Filipe Nyusi, no aspecto da inclusão, há aspectos, enfim, que podem se considerar de inclusão e que são importantes, como, por exemplo, recentemente decidiu reconhecer algumas personalidades e viu-se a diversidade das pessoas que ele, a quem deu o reconhecimento e condecorou. Há uma diversidade muito grande, a todos os níveis, quer dizer, há uns que foi, enfim, um reconhecimento mais político, outros foi um reconhecimento mais pelo trabalho que fizeram, não sendo pessoas profundamente ligadas ao partido, mas que estão ali, enfim, e contribuíram e que durante muitos anos andaram esquecidas, e ele conseguiu ir recuperar essas pessoas. Depois, a própria composição do governo também me pareceu, enfim, que acho ser inclusiva, não é? Mas ele tem ainda a questão, portanto, com a Renamo, não é? Que tem a ver com a reivindicação das províncias autónomas, que ainda é um problema por resolver, mas que, do meu ponto de vista... Uma aberração por resolver. Exato. Mas que, obviamente, eu espero que seja através do diálogo que se consiga concretizar, portanto, chegar ao entendimento, porque não interessa aos moçambicanos de forma alguma avançarem por uma guerra agora, numa altura destas, enfim. Até porque sente-se, e isto foi-me dito por alguns amigos moçambicanos, sente-se uma espécie de esperança renovada, ou seja, há no íntimo e no consciente das pessoas, de uma forma geral. Sim. Nem sequer estou aqui a falar de gente ligada à política, estou a falar de gente da área dos negócios, gente de áreas mais culturais, ou mais criativas, se quisermos, e que me dizem, e algumas também fora de Moçambique, e que me dizem que este momento é um momento de esperança e de expectativa.
de uma sociedade poder se criar e aprofundar uma sociedade mais aberta. Ou seja, essa responsabilidade está em cima da cabeça, já não falo dos ombros, da cabeça do Presidente Filipe Nunes. Ele é capaz de dar conta disto? Eu tenho essa esperança, né? Obviamente eu tenho essa esperança, mas de facto acho que há um problema que continua a existir em Moçambique e que é bom que passados tantos 40 anos, já estamos nos 40 anos de independência, era importante que, enfim, que as autoridades moçambicanas, o partido no poder começasse a repensar, portanto, na mudança, no sentido realmente, no verdadeiro termo da palavra. Quer dizer, quando a gente fala de mudança, tem que reconhecer que estamos aquém da mudança. Estou a falar da despartidarização do aparelho do Estado, porque o sistema é multipartidário, o Estado de Direito, e acho que é por aí que a mudança tem que começar, porque a criação de dependência a partir de base, quer dizer, quando um jovem acaba formação, automaticamente vai à procura de emprego no Estado. Não é? E no Estado, a partir do momento em que procura emprego no Estado, tem que pertencer ao partido que está no poder. Não pertencendo ao partido, portanto, fica, digamos, numa lista de espera, uma fila. Limbo, exatamente. Limbo, isso é complicado. Até que pertence ao partido. E isso já cria aqui um problema, quer dizer, e não sei até quando se pode arrastar esse tipo de problema, porque ou se faz de facto a mudança e as pessoas começam a olhar de forma diferente para esta questão, ou então não se pode dizer, bem, no mundo inteiro as pessoas desenrascam-se, mas é quando não é do partido. Quando é do partido, então vamos ver o que é que podemos fazer. E isto aqui tem que ser, de facto, eu espero que seja o Presidente Nunes a Mas já deu um bom passo nesse sentido, com esse acordo. Exatamente, existe essa esperança. Mas do ponto de vista formal, há aqui alguns passos que estão dados. Já foram dados passos importantes, não há dúvida, e este é importante com o entendimento com a Renamo, que, enfim, é um dos problemas que têm sido levantados, e acho que faz todo sentido, de facto, que ou se opte definitivamente pelo Estado de Direito, então sim vamos aplicar aquilo que está consagrado na Constituição, ou então andamos a mentir-nos uns aos outros, não é? Quer dizer, não existe, não, é o Estado de Direito, não. E por outro lado também tenho a esperança que os problemas que vão surgindo em Moçambique sejam resolvidos de forma através do diálogo, não da forma como... E não estar ali sempre quase que latente a possibilidade de... Sim, exatamente. Há pessoas que cortar-se com o diálogo. Eu confesso que tenho reafirmado isso em todo o lado, que há uma completa impossibilidade de pensamento único. Isso aí, por mais voltas que se dê, nós vamos ter sempre problemas, se não agora, futuramente, se continuarmos a insistir numa única forma de pensar, numa única forma de estar, porque somos todos diferentes. Há de haver sempre alguém, e até inclusivamente lembro-me há uns anos quando certas pessoas que eram intelectuais, não é, que pensavam diferente e que apanharam chambucada porque pensavam diferente, mas continuaram a existir essas pessoas, porque o tempo passou e continuam. Claro que eles não são sequer da Renamo, alguns eram da própria Frelimo, e porque tinham algumas ideias diferentes e foram perseguidas, mas eram do próprio partido. E, portanto, lógica, isso não se pode... Quer dizer, essa lógica é uma lógica que sem, efetivamente, deixar para trás, mas ficam ainda resquícios dentro da inconsciência e do discurso de alguns. Seja ultrapassado. Da inconsciência e do discurso de alguns. Lamentavelmente, digo eu e afirmo e reafirmo, sem grandes problemas. Para mim, a questão complexa é que esta coisa também de simular diálogos institucionais ao ponto de centenas de rondas, eu digo centenas, estamos aqui, cento e tal número de rondas de diálogo entre a Renamo e a Frelimo, deixando a percepção de que não se está ali a dialogar nada, está-se ali à volta do mesmo, num conflito quase que latente, à espera
que a ruptura aconteça, também não resolve. Como é óbvio, não resolve, e eu acho que aí o novo poder já entendeu que também não é a melhor forma de resolver-se a situação. Posto a coisa assim, há uma certeza que eu tenho, e noto muito isso na sociedade moçambicana, do que vou lendo, do que vou falando com as pessoas e do que vou, enfim, analisando também. A verdade é que o poder anterior não está a deixar muitas saudades. Não. Não está. Cometeram-se muitos erros, sem dúvida. E houve enfim, durante algum tempo, quer dizer, passava-se a ideia de um certo progresso, não é? Que não é, não é? E que há uma ostentação escandalosa, não é? Que, enfim, um grupo de pessoas que enriqueceu de forma escandalosa, não é? E que hoje, quer dizer, olhamos para trás e o que é que vemos, não é? Quer dizer, vemos que, enfim, existe o caso da Ematum, não é? Existem mais questões, enfim, a nível de investimento, embora eu não esteja dentro dos negócios que foram feitos, mas há uma série deles que, em termos de benefícios reais para as populações, não é? Não existiram, não é? Quer dizer, houve algumas pessoas que de facto enriqueceram e a população continua a ter os mesmos problemas que sempre teve, quer dizer, não é? E isso não pode continuar a acontecer e nós não podemos ficar, de facto, indiferentes. Acho que tem que haver uma certa sensibilidade para os problemas dos moçambicanos. Há regiões de Moçambique que não têm água potável. Há pessoas que não têm, enfim, carteiras nas escolas. Há jovens que estão em escolas sentados no chão, num país que exporta madeira. Quer dizer, há falta de eletricidade em certas zonas de Moçambique. Há questões como, por exemplo, a degradação de infraestruturas, quando deviam já estar a construir novas infraestruturas em várias zonas do país. E nós vivemos com o que foi construído em certas zonas do país, não é? Porque há assimetrias dentro do país, não é? E quer dizer, entretanto, vão enriquecendo algumas pessoas, não é? E tu quando é que regressas a Quelimane? Quelimane está sempre presente. Eu estou a trabalhar nesse sentido, obviamente. Tenho todo o interesse em regressar à minha terra natal e um dia, certamente, regressarei. Mas, à distância, tenho trabalhado também, contribuído de alguma forma para alguns projetos. Por exemplo, estou envolvido num projeto que por acaso, é no sul de Moçambique, que é através da AID Global, uma ONGD, que nós temos construído, já foi construído um orfanato, uma biblioteca, na região de Gaza, em Maputo, mas também havemos de ir para Quelimane, a nível portanto, da literatura, a nível da literatura, nós também estamos a envolver cada vez mais jovens que vivem nas margens, portanto, em Quelimane, na Beira, em Nampula, no Niassa, naquilo que nós vamos fazendo cá fora, também divulgando esses autores, divulgando as suas obras, publicando algumas obras desses autores que vivem nas províncias. Portanto, esse trabalho também é, de alguma forma, um contributo, enfim, para o meu Quelimane natal, né? Mas tenho a esperança de regressar definitivamente a Quelimane. Tu tens visto o programa de Stuart Sekuma na RTP2? Tens acompanhado o programa? E viste o programa sobre Quelimane? Vi. E o que é que achaste? Bem, o Sekuma é dali da terra, não é? Ela é dali da terra, de modo que, enfim, há uma certa cumplicidade. Simplesmente Quelimane podia estar noutro patamar de desenvolvimento, obviamente. Com tanta massa crítica, com tanta gente de lá, saída de lá, sim, com qualidades excepcionais, e com o próprio interesse que é a cidade e toda a região. Eu vi o programa e disse: aqui está um potencial incrível, aqui está uma localidade incrível, aqui está um povo interessantíssimo, mas esvaziado. Sem dúvida. Mas esvaziado do melhor que ele tem, que são as suas pessoas. Exatamente. Claro que muito pela centrifugação
de Maputo. Mas gostei imenso do programa, porque algumas coisas, enfim, eu não tinha noção, e aos olhos do Secuma, com aquele saber estar muito leve, mas também muito apontador dele, a verdade é que deu uma satisfação imensa ver o programa, como também me deu, e aqui vou pedir que me aconselhes. Eu estou muito interessado na cultura macua. Acho que é das coisas mais interessantes, enfim, em termos étnicos e culturais, que eu conheço em África. Ali um estilo, ali uma estética muito própria, que me agradam imenso, não é? Agora, andei a circular pelas livrarias a ver se encontrava coisas, muito pouca coisa editada, ou coisas editadas muito anteriores. Fui encontrar algumas coisas na biblioteca de um familiar e amigo, do Daniel Nunes, que ele tem uma biblioteca incrível sobre a África, e encontrei algumas entradas sobre a cultura macua. Curiosamente, poucos autores portugueses a trabalhar essa cultura, recentes então menos ainda, mas muitos autores anglófonos. O que é que eu posso fazer para saber mais sobre essa etnia, digamos? Eu penso que há pessoas realmente que estão muito ligadas têm feito um trabalho muito discreto em relação à cultura macua, e nesse sentido acho que é importante este trabalho que o CMD está a fazer de também trazer essas pessoas a Portugal. E algumas delas andaram apagadas durante muito tempo, porque havia sempre aquela questão de, primeiro, a etnia maioritária, Moçambique, e então sempre que aparecia eram um pouco vistos com alguma desconfiança, porque... Aquela coisa do tribalismo, o antitribalismo revolucionário, isso. Não é? Então as pessoas remeteram-se ao silêncio, e agora, finalmente, há uma certa margem de liberdade, digamos assim, para mostrarem que existem... Propõe muita diversidade, não é? Exatamente. E, neste sentido, acho que haverá, com certeza, pessoas que eu posso, fora, falar depois, que poderão ser úteis. Que me deem referências que eu quero. Exatamente. Em relação a Quelimane, só para dizer que Quelimane, ainda há pouco tempo, o Manuel Araújo deu uma entrevista brilhante à RTP África sobre a Zambésia. Ele disse algumas verdades. Uma delas é que, de facto, Quelimane ficou esquecido. Foi uma espécie de castigo. Aliás, não foi Quelimane, a Zambésia foi castigada. E, de certa forma, Nampula também. Mas a Zambésia foi muito pior. E acho que o potencial da Zambésia, a todos os níveis, não é? Ficou muito afetado. Nos últimos anos, a Zambésia tinha fábricas de transformadoras, não é? Indústrias transformadoras que desapareceram. Neste momento parece que só existe uma. E, a linha férrea que saía de Quelimane a Mucuba foi eliminada, acabaram com a linha férrea. Enfim, as grandes empresas que existiam na Zambésia também desapareceram, quer dizer... E já saiu essa cidade. E, normalmente, os quadros zambesianos foram deslocados da Zambésia para fora, ou para fora de Moçambique, ou para outras províncias de Moçambique, e a Zambésia ficou, de facto, sem as grandes referências, quer culturais, quer académicas, quer... Neste momento já estão criadas condições para realmente os filhos da Zambésia, que estão dispersos nas outras províncias de Moçambique, no sul, no centro e fora de Moçambique também, contribuírem para a sua terra natal. E acho que isso não tem a ver com tribalismo, tem a ver com as nossas raízes. Cada um de nós pode dar o seu contributo e realmente ajudar a desenvolver aquela província. Isso passa-se com todas as províncias de Moçambique, todas, de norte a sul. Os naturais das províncias acho que nunca deixaram de ter a sua referência lá, a sua raiz lá. Portanto, nunca vão desligar-se dali. Então, eu muitas vezes critico os meus irmãos da Zambésia que vivem em Maputo de forma confortável, que são grandes intelectuais, grandes produtores de cultura,
de sabedoria, de alguns enfim, de dinheiro também, que alguns são bem colocados em alguns grandes setores. empreendedores. Exato. E tudo, e que podem efetivamente também contribuir para o desenvolvimento, quer da cidade capital, Quelimane, quer da província. Portanto, eu critico muitas vezes porque digo, epá, tudo bem podes fazer aí, mas também faz em Quelimane, também faz na Zambésia, porque é a tua terra, nasceste lá, tens lá os teus avós, bisavós, mãe, pai, muitas vezes a família toda enterrada ali, quer dizer, e estão esquecidos, parece que se esqueceram das raízes, não é? Eu acho que isso... Mas a Zambésia tem uma coisa curiosa. Eu vou ter agora aqui uma tirada pop das minhas, que eu não despeço uma boa tirada pop, mas Zambésia é assim uma espécie de Kentucky, do Kentucky Fried Chicken. Quer dizer, a Zambésia é a terra do frango. Pelo menos ficou essa marca, não é? Sim, frango zambiano. Eu tinha que dar esse toque pop. Mas pronto, é uma riqueza também a gastronomia, não é? Portanto... É a terra do coco, é a terra, enfim... Delmar, antes que eu entre aqui a desvair, vamos terminar isto. Que essa do Kentucky Fried Chicken de Zambésia e frango zambiano eu só queria partilhar aqui, antes de terminar, esta fotografia, que é do Acordo Geral de Paz, Roma, não é? É aqui o Armando Guebuza e o Raul Domingos assinando o acordo, enfim, trocando o acordo que eles tinham acabado de assinar em Santo Egídio, não é? Isto foi quantos anos? Isto foi nos anos 90, não é? 91, 92. Portanto, foi em 92, História, 4 de outubro de 92. História. Sem dúvida. E gostaria, obviamente, que os problemas de Moçambique fossem resolvidos desta forma, portanto, através de diálogo. Um diálogo sério que não se arraste por muitos anos para chegar a um entendimento. Quer dizer, não faz sentido também andarmos a arrastar e ficarmos aqui a viver um drama. Afinal, quando é que se entende? Há guerra, não há guerra? Entretanto, vão morrendo. Continuam a morrer moçambicanos. Quer dizer, uma coisa não faz sentido nenhum. Andarem a morrer moçambicanos ainda hoje, quer dizer, e não há guerra, ainda não é guerra, ainda não é. Mas portanto, tem estado a morrer pessoas, pá, e não pode ser assim. Delmar, obrigado. Por isso, o título do programa ter sido Escrita Consciente, independentemente daquela coisa final do fried chicken. Não sai daí. De seguida, temos as notícias da semana. Para já, fique atento às notícias internacionais. A República da Zâmbia manifestou a intenção de importar petróleo angolano e os seus derivados para a redução dos atuais custos com a importação a partir do Médio Oriente. A intenção foi abordada pelo vice-ministro junto ao presidente da Zâmbia, Mulenga Sata, na audiência que lhe concedeu o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. De acordo com o governante zambiano, o encontro visou o reforço da cooperação entre os dois países, com destaque para a possível importação do petróleo bruto, da gasolina, do gasóleo e do gás liquefeito. A telemedicina reduz transferências entre as ilhas de Cabo Verde em 30%. A telemedicina em Cabo Verde já permitiu realizar quase 900 consultas à distância e diminuir as transferências de doentes interilhas em 30%, desde que o serviço foi criado há 3 anos, divulgou esta semana o Governo. Além de coordenar os outros postos espalhados pelas 9 ilhas habitadas do arquipélago, o Centro Nacional de Telemedicina, uma estrutura física, irá dirigir as consultas, formações, teleconferências, entre outras atividades. Chegamos ao fim desta emissão. Antes de terminarmos, deixo, como sempre, enfim, a recomendação habitual para visitar o nosso canal no YouTube e no Facebook. Por hoje ficamos, mas temos encontro marcado no próximo sábado às 18 horas. Eu sou a Billy Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.